Amigos da resenha, olá, eu sou Vando Monteiro e esse é o Resenha F1. Carlos Sainz venceu seu primeiro grande prêmio na Fórmula 1 após 150 tentativas e entrou numa das estatísticas mais curiosas da história da Fórmula 1. Hoje eu vou falar do top 10 dos pilotos que mais demoraram para vencer na categoria. O 10º colocado nessa lista é o belga Thierry Boutsen. Após passagens pela Arrows e pela equipe Benetton, Boutsen acabou indo para a equipe Williams no ano de 1989 e teve a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. No seu GP de número 95, no Canadá, naquele ano, Boutsen era o segundo colocado e se aproveitou da chuva e da quebra do motor Honda da McLaren do então líder da prova, o brasileiro Ayrton Senna, no finalzinho da prova, para conquistar a sua primeira vitória na categoria. 10º colocado na lista, Thierry Boutsen. Em nono lugar, aparece o bicampeão mundial finlandês Mika Häkkinen, olha só. Häkkinen estreou na Fórmula 1 no ano de 1991 na equipe Lotus e após 2 anos correndo pela equipe, acabou fechando contrato com a McLaren para ser piloto de testes da equipe de Woking e conseguiu um lugar em definitivo como titular no final da temporada de 93, ao substituir o americano Michael Andretti, demitido pela equipe. Mas Häkkinen levou ao todo 96 provas para conseguir a sua primeira vitória na Fórmula 1. O polêmico Grande Prêmio da Europa de 1997. A decisão daquele campeonato mundial, quando Michael Schumacher joga o carro em cima do canadense Jacques Villeneuve, abandona a prova e perde o título mundial para o piloto canadense. No final da prova, Villeneuve tira o pé e Häkkinen acaba assumindo a liderança na última volta e vence o Grande Prêmio da Europa. O 8º lugar da lista é do italiano Giancarlo Fisichella. Após anos correndo pelas equipes Minardi, Jordan e Benetton, Fisichella retornou a Jordan no ano de 2002 e no caótico Grande Prêmio do Brasil de 2003, com pista molhada em Interlagos, se aproveitou do caos que acabou tirando vários pilotos da prova, inclusive uma pane seca que acabou tirando a tão sonhada vitória do brasileiro Rubens Barrichello no seu GP caseiro. E Fisichella acabou levando o GP do Brasil, mas só recebeu o troféu dias depois em Imola. O acidente que paralisou a prova em definitivo, envolvendo Mark Webber e Fernando Alonso, acabou causando um erro da direção de prova, que na pista acabou declarando a vitória ao finlandês Kimi Räikkönen, da McLaren. Mas a Jordan, percebendo o erro, acabou protestando o resultado e conseguiu provar que, baseado no regulamento, quando da paralisação da prova, Fisichella era o líder da prova. E então, após 110 tentativas, o italiano enfim levou o seu primeiro troféu de vencedor para casa. O 7º colocado da nossa lista é o campeão mundial de 2016, o alemão Nico Rosberg. Após anos correndo pela equipe Williams, em 2010, Rosberg foi contratado pela Mercedes, que comprou na época o espólio da campeã mundial Brown GP e formou um time de fábrica forte, com Nico Rosberg e o também alemão Michael Schumacher. A equipe acabou crescendo no decorrer dos anos, ao ponto de, em 2013, conseguir tirar Lewis Hamilton da McLaren e, nesse ano, consegue dar a sua primeira vitória ao alemão Rosberg no Grande Prêmio da China, disputado no circuito de Xangai, após 111 largadas. Nico Rosberg, o 7º piloto a mais demorar a vencer na Fórmula 1. O 6º colocado da lista é o inglês Jenson Button.
Após anos correndo pela Williams, Benetton e Renault, Button acabou se associando ao projeto da BAR no ano de 2003. E quando a equipe acabou se transformando numa equipe oficial de fábrica da Honda, acabou fazendo uma dupla de bastante talento com Rubens Barrichello por vários anos. E no ano de 2006, no chuvoso Grande Prêmio da Hungria, em Hungaroring, numa grande atuação, Button acabou conseguindo a sua primeira vitória na sua 113ª largada na Fórmula 1. Anos depois, em 2009, conseguiu a sua maior glória, o título mundial pela inacreditável Brown GP. Mas isso é uma outra história. Em quinto lugar na lista está o italiano Jarno Trulli. Após passagens pela Minardi, pela Prost e pela equipe Jordan, Trulli acabou indo para a Renault e se aproveitou de uma situação bizarra para conseguir a sua única vitória na Fórmula 1. No Grande Prêmio de Mônaco de 2004, Trulli acabou se aproveitando de um acidente no safety car entre Michael Schumacher e Juan Pablo Montoya, dentro do túnel do Grande Prêmio de Mônaco. Os dois acabaram colidindo, abandonaram a prova e Trulli assumiu a ponta para não largar mais. 117 largadas para, enfim, ver a bandeira quadriculada em primeiro lugar. O quarto colocado da lista é um velho conhecido nosso, Rubens Barrichello. Grande esperança brasileira na Fórmula 1, anos de grandes atuações pela Jordan e pela Stewart. Só no ano 2000, Barrichello entra em uma equipe grande, a Ferrari, e Rubens consegue capitalizar um grande carro. O seu talento em pilotagem na chuva e as loucuras do Grande Prêmio da Alemanha daquele ano no circuito de Hockenheim acabaram brindando o piloto brasileiro. Michael Schumacher foi tirado da prova logo na largada por Giancarlo Fisichella. Rubens havia tido problemas na classificação e fez o seu tempo com pista molhada, largando apenas de 18º, foi ultrapassando 1 a 1 durante a prova. E no meio da corrida, um maluco invadiu a pista para protestar da sua demissão da Mercedes, da fábrica, veja só, né? Após tudo isso, a chuva acabou aparecendo na parte final da prova e enquanto a dupla da McLaren, Mika Hakkinen e David Coulthard foi aos boxes trocar pneus, Rubens acabou pilotando divinamente com pneus slicks em pista molhada e, enfim, quebrou a banca, né? Venceu o seu primeiro grande prêmio após 124 largadas. O terceiro colocado da lista, entre os que mais demoraram a vencer provas na Fórmula 1, é o australiano Mark Webber. Minardi, Jaguar, o Williams e Webber posteriormente se associou ao projeto da Red Bull na Fórmula 1. Foi um dos primeiros pilotos da equipe austríaca. E após muita luta, em 2009, a Red Bull conseguiu fazer um grande carro e virou um time grande na categoria. Ele e o alemão Sebastian Vettel passaram a ser presença cativa nas disputas pela vitória. E no Grande Prêmio da Alemanha de 2009, em Nürburgring, após 130 largadas, a glória. Primeira vitória de Mark Webber na Fórmula 1. O novo segundo lugar dessa lista é Carlos Sainz. O filho do bicampeão mundial de rally entrou na Fórmula 1 pela Toro Rosso, andou de Renault, McLaren e foi para a McLaren no ano de 2021. E após 1 ano e meio de roça, consegue no Grande Prêmio da Inglaterra a sua primeira vitória na categoria. 150 tentativas e Sainz se torna o segundo espanhol a vencer na Fórmula 1. E o primeiro colocado da lista é alguém que dificilmente vai perder essa marca. O mexicano Sérgio Pérez. Pérez entrou na Fórmula 1 pela equipe Sauber, fez uma ótima temporada em 2012 pela equipe suíça e acabou chamando a atenção da McLaren. Em 2013, Pérez fez um ano difícil ao lado de Jenson Button e foi para a Force India.
Durante alguns anos, pilotou pela equipe indiana e quando a equipe estava próxima de falir, Pérez conseguiu, na justiça, veja só, salvar a equipe da falência e com a entrada de Lawrence Stroll no controle da equipe para colocar o seu filho, Lance Stroll, na categoria, acabou ajudando no processo de mudança da equipe. O nome da equipe mudou de Force India para Racing Point. E a equipe seguiu com esse nome por alguns anos. Em 2019, a Racing Point acabou copiando descaradamente o carro da parceira Mercedes do ano anterior. Deu um grande salto de qualidade e virou presença constante nos pódios. E no maluco Grande Prêmio de Sakir de 2020, onde Lewis Hamilton não participou por estar com Covid, George Russell acabou entrando no lugar do inglês e liderou a prova até ter um pneu furado. Pérez acabou sofrendo um acidente no começo da prova, escalou o pelotão de forma maravilhosa e acabou vencendo o Grande Prêmio após 190 tentativas. O piloto que mais demorou a vencer provas na Fórmula 1. Sérgio Pérez é o caso mais demorado de um piloto até a sua primeira vitória. 190 tentativas. Um recorde difícil de se quebrar, né? Essa é a nossa curiosidade de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e deem a sua opinião abaixo. A sua participação é primordial para o crescimento do Resenha F1. Eu sou o Vando Monteiro, esse é o Resenha F1, muito obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo até o final e até a próxima. Grande abraço!